Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje nós vamos falar sobre uma pessoa muito importante, o Espírito Santo. Onde muitas pessoas têm dúvidas, onde muitas pessoas se perguntam o que é o Espírito Santo, o que é o batismo no Espírito Santo, né? E qual é a função dele. Então aqui eu quero ler em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: a chegada do Espírito Santo. E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e passou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Aqui foi o dia de Pentecostes, aonde Jesus ele tinha dito, né? Depois eu vou ler aqui, que ele iria para o Pai e iria enviar o Espírito Santo, o Consolador, o outro advogado, dependendo da tua tradução. Só que o Espírito Santo, ele faz parte da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo ele já existia desde a criação. Se você ler lá em Gênesis, fala o quê? Que o Espírito pairava sobre as águas, né? Se a gente lê ali o Salmo 51, no versículo 11, aonde Davi disse o quê? Que não se afaste de mim o teu Espírito Santo. Quando Davi pecou, por quê? A única coisa que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Quando a pessoa está no pecado, o Espírito Santo se retira, ele se afasta. Então, por isso que Davi, ele clamou que não se afaste de mim, né, o teu Espírito Santo. Deixa eu ler aqui bem rapidinho que eu marquei aqui. Ele disse ali, ó: não me afastes da tua presença, nem tires de mim teu Espírito Santo, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Então, aqui o povo ele obedeceu, eles ficaram ali naquele tempo, naquele lugar onde Jesus falou, né? E qual é a função do Espírito Santo, gente? O Espírito Santo, ele nos ajuda a vencer as tentações. Por que você acha lá em Mateus 4, né, onde eu já preguei aqui, né, já falei, já fiz um devocional sobre a tentação de Jesus, né? Em Mateus capítulo 4 fala o quê? Que depois que Jesus foi batizado no Espírito Santo, primeiro ele desceu as águas, a palavra diz que no momento em que ele estava saindo das águas, desceu em forma corpórea o Espírito Santo e se ouviu do céu a voz que dizia o que? Este é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer, dependendo da tua tradução. Aí, depois a palavra diz que o Espírito levou Jesus para o deserto. E lá Jesus ele ficou em consagração por 40 dias e 40 noites. Depois ele foi tentado. Então, o Espírito Santo, ele nos ajuda. Porque Jesus, ele disse o quê? Que não existe tentação sobremaneira, né, humana que a pessoa não possa resistir. Só que quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela cai com facilidade. Porque é o Espírito Santo que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Então aqui, aquelas pessoas quando ouviram, ali haviam judeus, né, que não eram judeus, que estavam na Judéia, pessoas que tinham se rendido, se converteram ao cristianismo, né, ao evangelho, e ali eles ouviram aquelas pessoas que foram batizadas pelo Espírito Santo, falando na sua língua natal. E por que ali desceu em forma de fogo?
Porque o Espírito Santo, gente, ele vem para queimar. O fogo, ele queima, o fogo, ele limpa, o fogo, ele purifica. A palavra diz o quê? Que a gente tem que colocar a prata no fogo para tirar a escória dela, para que o fundidor possa trabalhar nela e fazer algo. O ouro, quando é posto no fogo, ele é refinado. Então, nós passamos pelo processo de transformação. Muitas coisas são queimadas da nossa vida quando nós aceitamos Jesus. Quando uma pessoa limpa um pátio, um terreno, né? Aqui nós vemos muito que às vezes as pessoas que da parte da agricultura, elas colocam fogo para queimar, né? O mato, as ervas daninhas, aquilo que está seco, que não tem como ficar ali, para quê? Para que possa ter uma nova colheita. Então, a gente vê muito aqui também nas beiras das BRs, né? Naqueles morrinhos que tem ali, eles queimam aquilo ali também, para que fique limpo, para que o motorista tenha visibilidade. Então, é esta a função do Espírito Santo, nos limpar, nos purificar, nos convencer. A palavra, gente, convencer significa aceitar uma ideia ou admitir um fato por meio de razões ou argumentos bem fundados, através da palavra. O Espírito Santo vai nos convencer através da palavra. Quando você está ali, às vezes, num dia ruim, a palavra vem. Porque ele te traz à memória a palavra que você ouviu, por aquela palavra que você vai orar, é através daquela palavra que você vai guerrear com a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Então o Espírito Santo, ele vai convencer a pessoa do juízo, da justiça, do pecado, através da palavra. Como um dia eu fui convencida, quando eu aceitei a Cristo, né? Eu cheguei na igreja, eu tinha problemas de saúde, eu fui curada, mas chegou o momento em que o Espírito Santo começou a me convencer. Você tem que abandonar o pecado, você tem que largar essas coisas erradas que você pratica. Então o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida conforme nós vamos dando acesso, conforme nós permitimos, ele vai entrando, vai limpando, porque ele só pode ficar e habitar no corpo limpo. O ser humano, enquanto ele está no pecado, o Espírito Santo não tem como habitar ali. A palavra disse que Deus deixou de viver em templos construídos pela mão de homens e passou a habitar aonde? No homem. O Espírito de Deus passou a habitar em nós. Então, através do Espírito Santo, nós somos convencidos, nós temos paz, porque Jesus disse o quê? Que ele nos consola. Às vezes nós estamos passando por uma dificuldade, por uma luta, ele vem ali, dá aquela palavra, aquilo traz paz ao nosso coração, a gente lança para ele a nossa ansiedade e ele cuida de nós, como diz a sua palavra. Então o Espírito Santo vem com a palavra para nos dar conforto, para nos dar consolo. E também, quando, né, no grego, né, eu pesquisei ali, que significa, convencer significa repreender, argumentar ou provar. Ele prova para nós a veracidade da palavra. Ele prova para nós que só Jesus salva, que só Jesus cura, que só Jesus muda. É ele que mostra para a gente através da palavra, da verdade. Ele vai nos limpando. A palavra de Deus, Jesus disse, vós sois limpos pela palavra em vós enxertada, plantada. E eu quero ler aqui também João, tem bastante coisa, né? Muitos versículos aqui, né, que falam do Espírito Santo. A gente podia ficar aqui até amanhã. Então aqui em João 16, a partir do versículo 7 diz assim: todavia eu vos asseguro que é para o vosso próprio bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá, que é isso que eu falei agora, o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo.
Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim, por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e revelará a vós. Então o Espírito Santo, ele vem, ele faz essa obra na nossa vida. É nos convencer através da palavra. E nós precisamos ter a sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ter a sensibilidade ao toque do Espírito. Ouvir a voz de Deus. Saber discernir as coisas do alto, como Paulo disse. Então, quando nós pedimos a direção de Deus, a palavra diz que ele nos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo, ele nos guia, ele nos dá direção, ele nos dá a instrução que nós precisamos, ele nos dá a correção que nós necessitamos, o alerta. O Espírito Santo é aquela sinaleira, né? Que tem o vermelho, o verde e o amarelo. Ele sinaliza. Opa, não vai por aí, sinal vermelho, aqui não. O amarelo, atenção, cuidado para que você não caia numa cilada, cuidado para que aí você não caia na tentação. E o verde é quando nós podemos seguir, pode ir em frente, é por aí, é essa direção mesmo. Então o Espírito Santo, ele tem esse papel fundamental na nossa vida. E por que as coisas hoje, né? Elas não estão num caos total. Depois eu vou ler ali para você em 2 Tessalonicenses. Por quê? Porque o Espírito Santo está aqui. Porque se ele não estivesse, misericórdia, nós também não estaríamos mais aqui. Eu quero ler aqui em João 14, no versículo 16 e 17, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Então, olha a função do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, é necessário que eu vá, porque ele vai vir, ele vai habitar dentro de vocês. Porque ele estava pregando a palavra. Jesus ficou ali 3 anos diretamente pregando a palavra de Deus, ensinando para o povo se arrepender dos seus pecados, falando através de parábolas, usava algumas hipérboles ali, falando para o povo, né? Aqueles que creram se converteram ao judaísmo, como nós vimos aqui. Pessoas foram batizadas lá no Espírito Santo. E através do batismo do Espírito Santo foi que os apóstolos tiveram a força, a coragem para conseguir continuar pregando o evangelho. Por isso que era necessário que Jesus fosse, que ele mandasse o Espírito Santo para cá. Para que o Espírito Santo, até hoje, ele faz esta função. Só que quando Jesus voltar, ele vai ser retirado da terra. Por isso que a palavra diz que vai chegar um momento que as pessoas vão ter fome, mas não de pão, mas da palavra de Deus, e não vai ter quem pregue. O Espírito Santo não vai mais estar aqui para convencer o mundo da justiça, do juízo e do pecado. Eu quero ler aqui algo em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, tá? A partir do versículo de número 6, diz assim: No entanto, vós sabeis o que está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu tempo devido. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação.
restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. É por esse motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Quando a palavra diz aqui, na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que detém? O mundo do caos e da maldade completa, o Espírito Santo. Porque no momento é ele que detém até hoje. Por que lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, não aconteceu algo pior? Satanás não conseguiu tomar conta de tudo. Por quê? Porque o Espírito de Deus já estava ali. Porque Deus sabia de tudo que ia acontecer, da tentação, que o homem ia ceder ao pecado, que o homem ia sair. Deus sabia de tudo. Deus sabe de tudo. Então, por isso que Deus já deixou o Espírito Santo ali. Porque a própria presença do Espírito de Deus, ela inibe Satanás. Porque quando a pessoa, o cristão, é cheia do Espírito Santo, Satanás odeia, porque ele não tem poder. Por isso que ali diz, aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, ou falar em línguas, nos edificar, mas ser cheios do Espírito, ser cheios do óleo da unção. A palavra, ela fala muitas vezes, ela atribui, né, o óleo, quando fala do óleo, é o que significa o Espírito Santo. Quando aquelas virgens loucas, elas foram ao encontro do noivo com as 7 prudentes, as nécias, né, como fala na palavra, elas não levaram azeite reserva. O noivo veio, elas foram buscar, quando ele chegou, elas não estavam ali. Então é a prudência, é o óleo reserva, é o óleo da unção. E nós só vamos passar pela porta estreita, como diz a palavra, tem a porta larga e tem a porta estreita. A porta larga é essa aqui, é a porta do caos, é a porta, olha só, não é o inferno aqui, literalmente, gente, porque o Espírito de Deus está aqui e habita em milhões de cristãos. Porque se o Espírito Santo, no momento em que ele for retirado daqui, que for o momento que Jesus buscar a sua igreja, isso aqui vai virar o caos total, né? Tomara que todos partam com Jesus, que todos busquem pela sua salvação, priorizem isso, porque vai ser, como a gente costuma dizer, um Deus nos acuda. E o Espírito Santo não vai mais estar aqui, porque é o Espírito Santo que mantém. Porque o ladrão veio para quê? Matar, roubar e destruir. E ele muitas vezes só não consegue, fazer o plano dele completo, porque nós temos o Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo vai nos convencendo. Só que o Espírito Santo, quando a palavra diz, ele veio para nos convencer. Ele não veio para empurrar a goela abaixo e nem a força, porque ele continua, deixou o que diz a palavra, o livre-arbítrio, a escolha do homem. É o homem que decide. Ou ele quer a porta larga, ou ele quer a porta estreita. Ou ele quer Satanás, ou ele quer Deus. Ou ele quer o inferno, ou ele quer o céu. A escolha é nossa. A escolha é do homem. Agora, no momento em que ele se deixar levar pelo Espírito de Deus, ser cheio do Espírito, manejar bem a palavra da verdade, que é o quê? A espada do Espírito. E é o Espírito Santo que nos dá a palavra. É o Espírito Santo que nos dá força para seguir. Quantas lutas, quantos lutos, quantas situações difíceis, mas ele nos sustenta. É o Espírito Santo que nos mantém de pé.
É através da nossa fé. Nós muitas vezes passamos por situações difíceis, aonde a pessoa não consegue nem orar. Olha a situação de Jó. Mas o que diz a palavra? Era um homem íntegro, reto e se desviava do mal. Jó era um homem que eu creio que era cheio do Espírito Santo. Mas sobreveio coisa sobre ele porque legalidades, portas abertas, houve a permissão de Deus. Por quê? Porque o mundo espiritual é legal. Quando as pessoas se afastam de Deus, elas dão legalidades, elas abrem portas, elas abrem brechas para que o mal venha agir nas suas vidas. Aí muitas vezes, aí depois que acontece tudo isso, quando ela cede ao pecado, ela deu lugar à tentação, Satanás entra. Porque o que a palavra diz? Não deis lugar ao diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E nós só vamos estar sujeitos à autoridade de Deus em obediência, cheios do Espírito Santo. Assim, nós resistimos ao diabo. Jesus resistiu a Satanás após ser tentado no deserto lá. Ele ficou 40 dias e 40 noites em consagração. Porque ele sabia o que ele ia enfrentar. Ele sabia a luta que ele ia passar. E ali ia começar o seu ministério. O príncipe deste século, ele ofereceu para Jesus o que já era dele. Só que Jesus, ele é o Senhor de tudo. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele são todas as coisas. Então jamais ele iria se prostrar diante de Satanás. Satanás lá, no momento da tentação, a primeira coisa que ele tentou foi confundir a identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus disse, Satanás, mas também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Então Jesus, ele estava ali porque quando ele ouviu a voz do Pai dizendo, este é o meu Filho amado em quem me comprazo, ele não teve dúvida nenhuma. Ele tinha certeza que o Pai estava com ele, o Espírito do Senhor com ele, a Trindade estava ali. Então imagina Jesus enfrentando Satanás cara a cara. Não foi fácil, mas ele suportou. E ali ele nos deu a direção. Que se nós formos cheios do Espírito Santo, nós vencemos. Jesus lá no Getsêmani foi consolado, o Espírito Santo estava ali. A palavra diz que ele suou gotas de sangue, mas Deus mandou os anjos ali para o servir, para cuidar dele. Mas era o Espírito Santo que estava ali consolando. É o Espírito Santo que estava ali sustentando Jesus até o fim. Até o fim. E quando Jesus levou o pecado da humanidade, que ele ficou só. Porque daí o Espírito Santo ali se afastou, o Pai se afastou, porque ele clamou, Pai, por que me abandonaste? Ele sentiu o peso, a dor de estar longe do Pai. Então, por isso que nós precisamos nos achegar a Deus e Ele se achegará a nós. Vós que tem as mãos limpas, limpai as vossas mãos, se purifique, se santifique, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Então busque a presença de Deus. Você que se afastou por algum motivo, volte ao caminho. Se você se afastou de Deus pelo pecado, por uma ofensa, por algo, ore a Deus, busque a face do Senhor, se reconcilie com Deus, volte para o caminho. É o caminho, a verdade e a vida, é Jesus. Se você continuar longe, você vai ficar apanhando de Satanás. Você vai ficar cativo. A palavra diz que ele já levou o cativo o cativeiro. A liberdade, Cristo nos libertou, a palavra diz. Ele nos deu vida e vida em abundância. Então pare de viver cativo e oprimido pelo diabo. Abandone o pecado. Abandone o pecado. Se reconcilie com Deus. Volte para a presença. Você que não conhece a palavra,
venha para Jesus enquanto é tempo. Então a palavra de Deus hoje, ela está nos alertando todos os dias. É o Espírito Santo nos convencendo, nos mostrando, filho, o caminho é esse, filha. A direção é essa aqui. É a escolha. E aqui fala: e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. É escolha. Livre-arbítrio. Então Jesus não força ninguém. O Espírito Santo não força ninguém. Mas ele, em algum momento, alguém vai falar de Jesus para você. Alguém vai pregar a salvação para você. Porque a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. E o evangelho Jesus vai voltar quando o evangelho for pregado a toda criatura. Então ninguém vai poder dizer: eu não sabia, ninguém me falou. Quando o evangelho foi pregado a toda criatura, Jesus vai voltar. E hoje está muito próximo. Tem Instagram, tem YouTube, tem Facebook, redes sociais. A palavra está sendo pregada. O evangelho está sendo pregado. Então, toda vez que você compartilha essa palavra, você está anunciando o evangelho do Senhor. Você está fazendo ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, compartilhe. Manda para outras pessoas. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra. Quem convence é o teu Espírito. Que o Espírito Santo venha convencê-la da justiça, do juízo e do pecado. Que esta pessoa abandone o pecado, que ela faça como Davi. Que não se afaste de mim o teu Espírito Santo e me devolva a alegria da tua salvação. Pai, aquele que está longe do caminho, que ele volte. Aquele que não conhece o caminho, que ele venha para a verdade, para a luz, que é o Senhor. Que ele venha para o caminho, que é Jesus. E o Senhor dá oportunidade para todos, Pai, que esta pessoa possa abandonar o erro, possa abandonar o pecado, que ela se reconcilie contigo. E que o Espírito Santo venha ministrar esta palavra, Pai, em cada coração. Porque é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra, é o Senhor que cuida de nós. Nós precisamos apenas ouvir a tua voz, seguir a tua direção. E é o Espírito Santo que vai nos convencendo, é o Espírito Santo que vai, Pai, cuidando da gente, nos guiando e nos direcionando, dirigido pela tua palavra. É o Espírito Santo, Pai, que ministra a palavra ao nosso coração. É Ele que nos convence quando nós ouvimos a pregação, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E que a tua palavra, Pai, gere fé nestas vidas, nesses corações. Que aquele que estava perdido volte para o caminho, que aquela pessoa volte para o Senhor, que ela se arrependa do seu mau caminho e que ela permaneça na tua presença, porque a tua palavra diz: cuide para que ninguém roube a tua coroa, e que o Espírito Santo fale mais ao teu coração e que o Senhor te abençoe poderosamente no santo nome de Jesus.